Então, oficialmente, boa noite, né, a todas vocês, queridas amigas. Nosso último encontro do ano, né? Passou rápido demais esse ano de 2025, né? Eu costumo dizer que aquele cara no espelho que eu olho todo dia de manhã não é o mesmo que eu conheci alguns anos atrás, porque tá muito diferente. Tá tudo passando muito rápido o ano. Mas enfim, né? Vamos nós, vamos nós. Nós estamos, viu, gente, chegando no finalzinho do livro do Vila Haga, tá? É a última ODS hoje. Eu acho que mais um encontro, se eu conseguir resumir, dá para resumir o restante do livro e aí podemos partir para outras viagens, para outras fronteiras de literatura, de obras, enfim, não é? Mas a gente conversa isso ano que vem. A gente combina de falar sobre isso ano que vem, né? Vamos deixar para ano que vem. Vamos deixar para ano que vem isso. Ano que vem a gente cuida disso. Então, nós vamos hoje no capítulo 17, a ODS número 17, que é a última, tá? Da Agenda 2030, que são as parcerias para a implementação dos objetivos. O que é isso? É para reforçar os meios de implantação e revitalizar algo que hoje em dia está super necessário, né? Mais do que nunca, parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então a gente vai falar um pouco, vamos resumir o que o Vila Haga nos trouxe, não é? Sobre esse item que é importantíssimo. Mas antes, para quem não teve ainda um resumão do que aconteceu em Belém do Pará, não é? Na COP30, Conferência das Partes lá, eu fiz um resumo aqui bem breve, tá? Para colocar todo mundo na mesma página, caso não estejam já sabendo até mais do que isso, que é um material colhido de uma ONG chamada Inesc, que trata sobre sustentabilidade, com o foco no financiamento, um tema que a Denise costuma trabalhar bastante, né? A questão do financiamento para projetos também, não é? De transição energética, sustentabilidade. Então, segundo essa entidade, e aqui agora a Carlise na tela, eu vou descrevendo. Na tela aqui tem uma imagem de uma reunião da COP30, aquela mesa cheia de autoridades lá, três, quatro telões e o público assistindo a conferência. Segundo essa entidade, bom, a conferência, a COP teria sido frustrante, a avaliação deles, não é? Porque faltou trabalhar firme sobre combustíveis fósseis, desmatamento, o próprio financiamento aos países que estão em dificuldade nesse momento de desequilíbrio climático planetário, enfim. E aí eles fizeram um resumão, ficou muito bom, eu peguei do site deles. Bom, resumir o seguinte: o mutirão global e os limites do consenso. Né? Nos primeiros dias da COP30, aprovou uma agenda em tempo recorde, não é? Mas por quê? Porque tiraram dessa agenda vários temas sensíveis para trabalho, que já não começou muito bem, né? Segundo a Inesc. Vários temas sensíveis que nós veremos quais são mais adiante, não é? E assim, só na segunda semana que ficou claro como seriam incorporados a esse debate alguns temas ditos sensíveis com a divulgação do texto Mutirão Global, que foi uma iniciativa do Brasil, que é para fortalecer a governança climática do planeta. Então, assim, uma das coisas boas que aconteceram na COP foi a mobilização da sociedade civil, não é? Se as negociações com os engravatados lá foram mais tímidas, não é? A sociedade se mobilizou pra caramba. Teve a Cúpula dos Povos, que reuniu 25 mil pessoas e mais de 1.000 ONGs do mundo inteiro em 5 dias de debates, sabe, plenárias, na Universidade Federal do Pará. Os nossos irmãos indígenas também marcaram presença, mais de 3.000 irmãos dos povos originários. Eles construíram uma grande aldeia na cidade de Belém, não é? Eu não tenho imagens aqui, estou lendo só o texto. Até deveria ter pego uma imagem para compartilhar sobre essa aldeia. Teve a Marcha Global pelo Clima, que levou 70 mil pessoas para as ruas, não é? E o grande tema dessa marcha foi a resposta somos nós. Então, assim, isso foi legal, isso foi muito bom mesmo que aconteceu. Um outro fato positivo da COP foi a questão do racismo ambiental, que ele ganhou, então, destaque, foi para os documentos finais da COP 30.
racismo ambiental, esse desequilíbrio, sabe? Essa injustiça climática que acontece onde os mais ricos, para resumir, os mais ricos poluem e os mais pobres sentem os efeitos, não é? Do clima, os efeitos materiais, os efeitos sociais, enfim, étnicos, culturais, enfim. Então, nesse sentido, o termo afrodescendente apareceu em documentos finais da COP, não é? Relativos à transição justa de matriz energética. Houve também um plano de ação de gênero, não é? E objetivos globais de adaptação a esse momento de transição. Ou seja, o tema foi para a mesa. Injustiça climática e racismo ambiental foi para a mesa, foi para o papel, já é alguma coisa. Uma queixa que foi feita lá sobre essa COP foi que a questão da militarização e o déficit democrático, porque houve vários espaços oficiais da ONU em Belém que foram fechados, era circunscrito aos participantes, às lideranças políticas, econômicas, empresariais, industriais, enfim, e foram fechados, ou seja, o acesso não foi facilitado a todos os ambientes, não é? Problemas de credenciamento, enfim. Financiamento climático também, essa Inesc destacou que houve assim, promessas muito tímidas, não é? Tipo, promessa mesmo, compromisso de aumentar o financiamento para os países em desenvolvimento em pelo menos 1,3 trilhão de dólares. Prometeu também prometo. Prometo para vocês aqui que ano que vem, nossa, eu vou fazer aqui, preparar materiais assim revolucionários, vai ser algo assim fantástico. Promessa todo mundo faz. Convocação de uma reunião ministerial de alto nível sobre a nova meta coletiva quantificada. Aí são conceitos lá da COP que eu não acabei não mergulhando para poder transmitir a vocês. E criação de grupos de trabalho para ir desenvolvendo ainda o que foi decidido lá atrás no Acordo de Paris. Ou seja, caminhou tudo de uma maneira ainda muito no campo da promessa, né? Principalmente a questão de financiamento é complicado. Um avanço legal que houve foi a aprovação dos indicadores de adaptação de Belém. É um conjunto de medidas, de métricas para medir isso aqui eu achei fantástico, para medir a vulnerabilidade, sabe? E o progresso em resiliência climática. Ô, Estelinha, diga aí. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa COP foi os povos originários terem a voz de falar do que eles precisam. Porque eu vejo que a sociedade, essa sociedade que tem aí, que acha que o índio tem que ficar índio na floresta pelado, sem água, sem luz, sem nada. E eles também querem evoluir, eles também querem isso, né? Igual eu vi vários indígenas falando sobre a falta de água nas aldeias, a falta de luz elétrica, né? Então, eu gostei disso, sabe? Que eles falaram, eles falaram, não sei se serão ouvidos, né? Porque falar todo mundo pode falar, mas eu não senti grande movimento de querer mudar alguma coisa. Com aquele desmatamento que teve lá na floresta para passar não sei quem lá, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu fiquei muito decepcionada com essa foto, muito decepcionada. Somos dois, Stella. Infelizmente, vou concordar pessoalmente contigo, porque e era uma crônica de algo já anunciado, da maneira como estava acontecendo, a pouca participação dos países mais poluidores, os interesses corporativos, tudo aquilo. As COPs estão Olha sofrendo, não é? o lugar onde eles fizeram a COP, né? Um lugar super necessitado de tudo. É. Então, eu vi repórteres falando, um lugar maravilhoso, um lugar... Gente, ali tem gente que não tem saneamento básico. O lixo está debaixo das casas das pessoas. Isso. E isso ninguém vê, né? Então, eu acho assim que foi um desastre. Eu não vi nada de positivo nisso. Pior que eu não posso discordar, não posso discordar.
Muita coisa bonita no papel, apesar da timidez, né, que essa Inesc, essa ONG aqui nos faz essa avaliação, mas é aquilo, é papel e não caminha, e as coisas não avançam, e as tragédias vão se consumando. Eu fico imaginando os xamãs da floresta amazônica, a trabalheira que essa turma teve, o que eles fizeram para tentar influir de alguma forma nessa COP e os resultados frustrantes que ela trouxe, não é? Ai, ai, não é fácil. A Raquel chegou, beijos Raquel, bem-vinda, chegou bem no início. A gente está falando sobre a COP, dando uma panorâmica aqui sobre o que aconteceu na COP. Teve plano de ação, muitos planos, né, Estela? Muitos planos, amigas. Plano de ação de gênero 2026-2034, com vitórias importantes após forte incidência de movimentos feministas negros e latino-americanos. Esse documento reconhece defensoras ambientais, não é? Para trabalhar a questão da violência de gênero, que é a questão da injustiça climática que a gente falou anteriormente, enfim. Mais um item sensível que vai para o papel. Mas aí do papel para o mundo real, não é? Como diria Platão, do mundo das ideias para o mundo aqui onde a gente vive, bom, vai uma distância. Teve também a criação do mecanismo de ação de Belém, foi celebrado por ampliar a participação aqui de novo, não é? O espaço foi aberto para que eles falassem. Agora, se vamos ouvi-los, não é? Ampliar a participação dos povos indígenas, mulheres, comunidades locais, grupos vulnerabilizados como atores dessa transição climática justa, ou seja, foi para o papel. Foi para o papel. Vejamos se sai, não é? Minhas amigas, eu não sei se eu já falei isso aqui, vocês me desculpem, tá? A repetição, mas agora eu vou falar com outro tom de quem leu, de quem terminou de ler, tá? Mudando um pouco de água para o vinho tinto português. Mudando assim, gente, para quem ainda não conhece e para quem porventura trabalhe em casas espíritas, Carlise, nós estávamos falando sobre grupos espíritas com inclusividade. Olha a ideia que eu tive. Esse livro, Carlise, nós vamos falar de um livro aqui chamado Estagiários de Jesus, é para crianças, pré-adolescentes também, e já me veio à cabeça, Carlise, uma ideia de grupos espíritas com inclusividade infantil, sabe? Sim. Os pré-adolescentes, as crianças, não é? Com discapacidades e tendo acesso a conteúdos como esse. O que é isso? Sim. Isso é um livro da Patrícia de Toledo, é nossa amiga aqui do Amave Europa, primeira obra dela, chamada Estagiários de Jesus. Gente, antes eu tinha feito a divulgação sem ter lido. Hoje eu terminei de ler. A Carol sabe como é que eu a abordei depois com uma breve crítica aqui sobre o livro. E foi uma abordagem assim que diz tudo. Gente, é leitura obrigatória, ela é leitura importante e é leitura urgente. Porque assim, a Patrícia de Toledo, ela foi assim inspiradíssima. Ela conta a história de um grupo de crianças que vão se separar, vão viver cada um muito amigas, né? Vão viver cada um num canto do planeta, mas decidem então que vão dar um jeito, espíritas, né? Vão dar um jeito de se encontrar durante o sono, quando o espírito desdobra, para se encontrar e tal. E aí eu não vou falar muito, porque senão vou dar spoiler. Mas eles encontram dois caras muito importantes, não é? Chico e Jesus. E aí começa a história. Começa uma missão atrás da outra e a Patrícia de Toledo vai desenvolvendo tudo, falando de cada missão. Cada missão é o que acontece hoje no planeta, sabe? Gente, não vou falar mais, porque senão vou ficar o resto da noite falando aqui. Tem versão digital, tá, na Amazon. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp lá depois o link. Mas assim, é uma leitura necessária, urgente. A Patrícia de Toledo foi de uma felicidade, de uma inspiração, assim, celestial. É incrível, recomendo. Eu fico imaginando as evangelizações das casas espíritas, não é? Falo da casa espírita porque é um livro, sabe, é fortemente espírita,
mas dá para pensar em adaptar isso para outros. Até vou sugerir para a Patrícia, né? Estagiários de Buda, estagiários de Lao Tse, estagiários de Gandhi. Olha, dá para fazer muita coisa aqui. Muita coisa. Então, É recomendo, um viu, gente? livro, é um livro digital? Tem digital, tem físico. Se não me falha a memória, a opção digital, bom, está disponível para o planeta inteiro. O livro físico ainda não está disponível no Brasil, ainda não. Imperdível, Raquel. Imperdível. Necessário. Duas palavras, imperdível e necessário. Então vamos lá, gente. Entrando, nossa, depois de uma introdução longa, né? Entrando aqui no capítulo, então, do triqueiro, do Vila-Haga, não é? A ODS número 17, que, bom, nos apresenta o Vila-Haga maravilhoso, não é? Nos apresenta problemas globais, protagonistas nacionais. Os problemas ambientais e sociais são, como a gente sabe, globais, acontecem no mundo todo. O problema é que as políticas, os programas de governo são nacionais e muitas vezes conflitantes, por conta de ideologia, por conta de uma série de coisas, não é? E isso, por vezes, muitas vezes, inviabiliza as soluções globais, inviabiliza, por exemplo, um diálogo numa COP30, não é? Então, nesse sentido, Vila-Haga defende que é preciso uma revolução individual, ético, moral, social, filosófica, o filosófico acrescentei eu, para transformar as estruturas sociais, de modo a que propostas nacionais estejam coerentes com os problemas globais, não é? Isso tem muito a ver com o movimento espírita, espiritualista, porque somos nós, reencarnados, o nosso dever de evolução interna e o nosso dever de ajudar no aspecto externo da sociedade, não é? Então, nós espíritas, por exemplo, já que aqui basicamente são espíritas, precisamos defender o quê? Por exemplo, o multilateralismo, não é? Que é a união de governos, de entidades supranacionais para resolver os problemas efetivamente do planeta, desconectados de interesses outros, não é? Escusos que se vêm por aí. E ao longo da história, nós estamos navegando num grande jogo de tentativa e erro dessa história, sabe, de multilateralismo. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns mapas, Carlise, um mapa que tem aqui, o primeiro, saiu grandão. Deixa eu diminuir ele, o que eu fiz aqui? Pronto. O primeiro mapa de um jogo de tentativa e erro ao longo da história de criar grandes entidades multinacionais, multilaterais, começou mais ou menos, é um dos exemplos, né? O Império Persa, e aqui está o mapa daquela região do Oriente Médio, com o alcance do que foi o Império Persa, que ia desde o do Nilo até lá, mais ou menos a Grécia, Síria, todo o Oriente Médio, pegava um pedação lá do Iraque, Irã, até chegar quase lá a Índia, ao norte da Índia. Não deu certo, não é? Não deu certo, ele fracassou ao longo do tempo. Teve o Império Romano, e aí tem um segundo mapa aqui, onde apresenta o alcance do Império Romano. É um mapa do norte da Europa, do Oriente Médio, norte da África, perdão, o Oriente Médio e a Europa, onde teve Império Romano. Desde o Reino Unido, aqui a Península Ibérica, toda essa parte, metade sul da Europa, Oriente Médio, Egito, norte da África. Depois, olha, minha bateria está acabando, vou ter que pegar o carregador. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar. Depois teve o Império Mongol, que é um império assim que não é muito tratado, não é? A gente tem um certo preconceito com os mongóis, que foram um tanto violentos, efetivamente, mas que também foram muito inteligentes nessa questão da gestão de governo, gestão de culturas. Então aqui tem um outro mapinha que aparece ali a Ásia e mostra em azul, Carlise, o Império Mongol, que ia lá desde o extremo leste da Rússia, lá perto da Coreia, Japão, até quase ali a Polônia, Alemanha, Bulgária, pegava um pedaço do Oriente Médio, foi um grande império, que também não deu certo, né? Não foi em frente. E aí temos a ONU, não é, do século passado,
Temos aqui a União Europeia, que é um exemplo muito interessante, eu costumo dizer que é com os erros, mesmo com as dificuldades imensas que tem, né, os compromissos obscuros, muitas vezes, é um dos melhores exemplos de multilateralismo, de união, enfim, várias esferas. E agora os BRICS, não é? E ali tem um mapinha dos BRICS, Carlise, que mostra a distribuição dos componentes, né, do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora mais uma leva de países, Egito, Somália, Arábia, enfim, vários aí que estão se unindo aos BRICS, que também é uma tentativa de atacar os problemas globais, não é? E aí, bom, essa ODS número 17, ela tem metas, tem indicadores em várias áreas, tá? E é legal, o Vila Haga nos ajuda tremendamente nessa obra, porque se não fosse por ele, eu particularmente, eu não teria conhecimento disso, sabe? Metas em várias áreas. Então, assim, exigem, para que se atinja essas metas, cooperação global e parcerias multissetoriais. E mais, aumento da massa crítica humana, ou pelo menos esse aumento da massa crítica deveria ser um dos indicadores dessa ODS. O que fala essa ODS? Trata de reforçar a parceria global, parcerias multissetoriais, para mobilizar conhecimento, recursos financeiros, tecnologia, talentos, perícia, sabe? Para realizar essas ODS a tempo de 2030, não é? Que está logo ali. Que mais? Recursos financeiros, ou seja, fazer chegar dinheiro para financiar tudo que precisa ser financiado para atingir os objetivos da Agenda 2030. E aí, eu trago aqui uma fala do Luiz Marques, aí tem a capa do livro aqui, Carlise, O Decênio Decisivo, de Luiz Marques. Ele fala aqui, ele traz um extrato da revista Nature, que diz que democracia e multilateralismo estão em recesso, minando o compromisso necessário para que se progrida em direção aos objetivos de sustentabilidade. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. As democracias estão fraquejando, o multilateralismo tem grandes problemas, tem países aí pelo mundo que fazem o que querem dentro do direito internacional e não sofrem grandes sanções, alguns sequer sofrem qualquer tipo de sanção. A gente fala dos Estados Unidos, fala de Israel, fala de outros tantos, não é? Então, realmente, o Luiz Marques, infelizmente, tem razão. Mas, assim, o nome do jogo universal é evolução, o nome também é cooperação. Vila Haga fala isso. Então, assim, a natureza em si, não é? Eu gosto muito disso. A natureza evoluiu por isso, sabe? Por cooperação entre espécies. E é isso que busca essa ODS número 17, sabe? Essa cooperação entre as espécies que mandam no planeta e que estão fazendo o estrago que estão fazendo. Esse é o exemplo. Então, assim, criar parcerias entre governos, empresas, ONGs, instituições religiosas, que eu acho que é fundamental. E, assim, precisamos, diz o Vila Haga, de identidade global, além das fronteiras nacionais. É muito bonito, é patriótico, as fronteiras nacionais, as culturas, as histórias, as tradições, as etnias, mas o problema, a encrenca planetária que nós estamos vivendo hoje transcende fronteiras. Transcende fronteiras. Então, assim, é preciso pensar nisso. E aí, como pensar nisso? Essa ODS prevê, então, um dos indicadores, uma das premissas, respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. É fácil fazer isso? Claro que não. Não é nada fácil. Então, aí nesse sentido, um acréscimo que eu faço aqui, não é? Quase que romanticamente, utopicamente, trazendo um acréscimo aqui para o jogo, que é da filosofia, sabe? A gente precisa contar com a filosofia. E aqui eu trago uma imagem, tem uma foto, Carlise, do Jorge Ángel Livraga. Ele está ali, se não me engano, ele está em frente à Acrópole, na Grécia, em Atenas, sabe? O monumento
do Partenon, acho que é o Partenon ali, me corrija se eu estiver errado, com o livro na mão. Ele é um filósofo que criou a Escola Internacional de Filosofia Nova Acrópolis. Por que eu estou trazendo o exemplo dele? Porque a gente precisa da filosofia, sabe? Eu estou descobrindo, gente, que eu sou um ativista filosófico também, sabe? Eu acho que se essa expressão não existe, ela passa a existir agora. Ativismo filosófico. A gente precisa desse ativismo. Como é urgente, é como o andarilho sedento no deserto precisa de água, não é? Ou o porto-alegrense aí no Forno Alegre, o calor do cão precisa de um ar-condicionado para refrescar a vida um pouquinho. Nós precisamos disso. Precisamos disso urgentemente. E por que eu trago esse exemplo de Nova Acrópolis? Porque eles trabalham nessa escola usando a filosofia como algo prático, algo para ser usado no dia a dia, algo que transforme indivíduos e sociedades, algo que gere compromisso e atitudes de cidadania, e, claro, a busca pela beleza, pelo bom, o belo e o justo, que é um dos objetivos da filosofia. Então a gente precisa da filosofia. Não tem jeito, não tem jeito. E eu sofro muito, sabe? Eu me angustio muito quando eu vejo grupos, pessoas assim que estão tão longe disso, sabe? Dessa percepção, sabe, Stella, de que a gente não precisa, nem filosofia é coisa para intelectual, coisa esotérica, é algo transcendental. Não. Fala aí, Estelinha. Eu sigo a Nova Acrópolis Legal. e assisto os vídeos deles sempre. Tem até um livro que eu comprei lá do Caibalion. Esse é maravilhoso. E eu acho legal que a filosofia te ensina a olhar para dentro, para você. A partir de você, que você vai fazer as mudanças no seu entorno, não apontando ali, é fulano, é ciclano, é esse governante, é aquele, é os políticos. Não, somos nós. Enquanto a gente estiver pensando nos outros e que vai resolver, vai ficar tudo assim. Mas se cada um fizer um pouco, né, que lhe cabe, eu acho que a coisa vai começar a andar. E a Nova Acrópole e a filosofia nos ajuda nesse ponto. E olhar para nós mesmos. Estão precisando tanto disso, né, Estela? Tanto, tanto. Sabe, nessas minhas andanças eu percebo isso, sabe? Conversando com as pessoas é isso. Elas querem terceirização. Elas estão esperando que outros, lideranças políticas, sei lá, que tipo de liderança, resolvam as coisas, sabe? O problema é sempre os outros, é sempre. Claro que é. Puxa vida, o nosso Congresso brasileiro aí em Brasília, pelo amor de Alá, Jeová, Buda, Krishna, Brahma, é qualquer coisa de. Nossa, totalmente escrota. Mas é a nossa parte, né, Estela? É o que você fala. Nós temos que fazer a nossa parte e não terceirizar. E a filosofia ajuda. Nossa, a filosofia é indispensável. Indispensável. E assim, o Villarraga avança, não é? Nessa questão da vida em sociedade. A gente tem, nós espíritas, não é? Espiritualistas, eu já me considero universalista, tá? Eu já nem sei se eu tenho rótulo. Mas assim, nós todos, a humanidade tem ferramenta para trabalhar isso, essa mudança individual e coletiva. Por exemplo, o Livro dos Espíritos fala, não é? Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui já tem um compromisso filosófico pelo bem nosso e pelo bem de quem nos cerca, em qualquer ponto do planeta, não é? E aí o Livro dos Espíritos mesmo, uma outra parte, nos traz que a espiritualidade nos fala que o homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E o que acontece hoje é que os indiferentes, os que terceirizam, às vezes até involuntariamente, não é? Eles estão, de uma certa forma, cooperando para que vivamos isoladamente, separadamente, compartimentalizadamente. E aí acabamos com essas ideias na mente, idolatrando filósofos antissistema, idolatrando lideranças políticas que pensam no nós e eles. É nós contra eles, não é todos juntos. É muro ao invés de ponte.
Então, aí, nesse sentido, a vida em sociedade, não é? Nós temos ferramentas para atrasar o relógio. Por que eu falei de relógio? Carlise, tem uma imagem aqui, um gráfico muito, muito doido, que fala do Doom's Clock, que é o relógio do apocalipse. Não sei se todo mundo tá ligado nesse conceito. É um trabalho científico, meio filosófico, projecionista, com base nos fatos que vão acontecendo no mundo. Eles consideram como a meia-noite como sendo o fim. Apocalipse nem é fim, não é? Apocalipse é revelação, é outra história. Mas eles consideram a meia-noite, metaforicamente, como sendo o fim de tudo. Acabou. Game over para nós, no planeta. E aí, com base na análise de alguns fatos históricos ao longo do século XX, de 1947 para cá, eles vão calculando. É uma métrica bem maluca, interessante. Aconteceu alguma coisa, então o relógio cósmico do dia final, ele se aproxima da meia-noite ou se afasta da meia-noite. Quanto mais afastado, sinal que as coisas estão melhorando. Quanto mais aproxima, as coisas não vão muito bem. Então, assim, desde 1947, ou 53, vai. Em 53, começaram os testes com bombas de hidrogênio pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Aí o relógio cósmico, esse relógio maluco aqui, avançou até as 23h58, ou seja, 2 minutos do fim de tudo. E aí foi indo, foi indo. 1991, com o fim, naquele momento da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, o relógio deu uma atrasada. Ele saiu ali das 23h58 para 23h43, ou seja, começou a se afastar da meia-noite fatídica. E por aí vai. Eu sei que 2020, que é o último número que eu tenho aqui, o relógio está em 23 horas, 58 minutos e 20 segundos. Ou seja, apenas 100 segundos da meia-noite fatídica, por tudo que anda acontecendo aí no planeta, não é? É meio apocalíptico, mas é uma métrica, sei lá, interessante para que a gente, não nós aqui, né? Porque nós estamos despertando, mas que despertem outros aí que estão dormindo, não é? Mundo afora. E aí, minhas amigas, nós tivemos verdadeiros testes, o Vila Haga fala disso, testes de cooperação global, sabe, ao longo do tempo. Que testes? O primeiro deles, o último deles, né? Um dos últimos foi a pandemia. Aquela encrenca danada, corrida atrás contra o relógio para criar uma vacina, cooperação de muitos setores, apesar do negacionismo, do nacionalismo de outros tantos, mas enfim, foi desenvolvida uma vacina em tempo recorde, não é? Em outro exemplo que houve também foi, eu não me lembro a data que isso aconteceu. A professora Denise vai saber, eu não me recordo agora a data do século passado, mas houve uma crise por conta dos gases clorofluorcarbonetos, que ajudavam na refrigeração das nossas antigas geladeiras e tal, e faziam um mal danado para a camada de ozônio, e que facilitava a entrada, sabe, forte, nociva, das radiações solares que, nossa, causavam mil e um problemas, não é? Então o planeta se mobilizou, não às custas de outros, gerou outras demandas, enfim, deram um jeito de ganhar dinheiro com outros produtos, mas a questão do CFC foi mais ou menos equalizada, ou seja, cooperação global. Ah, fala aí, Denise. Me corrija aí, tá? Porque eu posso estar falando um monte de asneira, a Denise me ajuda a corrigir. Não, eu só fiz uma pergunta simples. Quem falou que acabou? É, né? Eu acho que não, nem acabou, né? É um dos gases do efeito estufa. Ainda Então, tá aí. Então, assim, na verdade, a gente tem alguns protocolos que proibiram a fabricação do CFC. E aí a gente substituiu pelo HCFC, que é menos ruim. É menos pior. Entendi. Mas é um dos gases causadores do efeito estufa. E porque, assim, vamos pensar o seguinte, vai. Pode falar? Claro. Como que a gente calcula, como que a gente faz um inventário de emissão?
Então, a gente criou uma régua que é o CO2. Então, o CO2 é minha régua. Então, eu uso CO2 para medir tudo. Então, por exemplo, o gás metânico, o gás metânico é bom, acabei de criar ele. O gás metano, ele é um dos gases do efeito estufa. Então, para não ficar falando, olha, X toneladas de metano, X toneladas de HCFC, mais X toneladas de óxido nitroso, né? Então, vamos combinar, a gente vai criar uma régua e essa régua vai chamar carbono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso do metano e vou converter para a minha régua e vou te dar a informação em carbono, tá bom? Eu vou pegar o HCFC, vou com essa régua, vou medir, vou converter em carbono e vou te dar a informação em carbono. E o estrago causado pelo HCFC, eu não sei agora exatamente, mas é 300 vezes pior, tá? 363, 343, depende do gás que a gente está falando, do que o CO2. Aí você fala assim, mas a gente elimina muito menos HCFC. Verdade, porque onde tem o HCFC? Na geladeira, no ar-condicionado, né? Então, a gente elimina muito menos. A gente elimina muito mais CO2 no carro, no transporte. Só que o peso, o estrago que faz o HCFC, ele é muito maior do que o estrago do CO2. Entendeu? Então, assim, a gente diminuiu a emissão do HCFC, a gente está diminuindo, principalmente porque cada vez mais a gente está buscando gases substitutos. É interesse de quem? É interesse da indústria. Sim, indústria química. Porque é uma evolução da indústria, né? Então, ela aprende a fazer melhor. Então, ela tem interesse em substituir, né? Por isso que esses protocolos deram certo. Toronto, estava tentando lembrar o nome da cidade, Toronto, que é o protocolo de Toronto. Então, assim, a gente está eliminando, eliminando não, mas está diminuindo bastante. Está sendo substituído por outros gases, que são os gases refrigerantes, né? Agora, sim, a gente ainda elimina e vai continuar eliminando. Então, você lembra que eu te falei do vídeo do vegano? Eu falei, nossa, assisti um vídeo agora do vegano, que eu falei assim... Por quê? Porque para estocar o vegetal, você precisa refrigerar. E como é que se refrigera? Né? Com HCFC. Entendeu? Então, assim, eu falo, você nasceu, você já está prejudicando o meio ambiente. Mas, assim, só para... Né, desculpa, né? Você perguntou, aí eu acabei falando. Mas, assim, a gente conseguiu reduzir a produção, mas a gente trocou, entendeu? O CFC pelo HCFC. A gente está diminuindo muito, mas ainda... Ainda tem problema. Sim. Enquanto tiver refrigerador e ar-condicionado, a gente tem problema. Sim. E com a temperatura global crescendo, esses picos todos, venda de refrigerador, venda de ar-condicionado, então nem se fala. Né? Então, mas sabe, é que assim, a gente cria esses dilemas, sabe? Porque é assim, o que é mais confortável? E a gente precisa do ar-condicionado, né? Porque você vai ter um hospital sem ar-condicionado, tá bom? Então você fala assim, ter ar-condicionado na minha casa é frescura, tá bom? Então eu sobrevivo sem ar-condicionado, tá? Ter ar-condicionado no meu carro é frescura, sobrevivo sem o ar-condicionado no meu carro. Mas, tipo, tem ambientes, né? Você não consegue tirar ar-condicionado de hospital. Não. Entendeu? Então, assim, dá para reduzir? Dá para reduzir. Mas você não consegue tirar a refrigeração que conserva alimento. Entendeu? Então... Complicado. É o dilema que a gente criou. Entendeu? Assim, para eu ter a comida saudável,
eu tenho que ter a refrigeração. Então, eu criei esse dilema. Né? Eu, ser humano, criei esse dilema. Então, como é que eu acabo isso? Então, assim, a ciência vai ter que correr atrás, Buscar um jeito. buscar um jeito. E a história do Weizsäcker, né? A história do foi, como chama? Do petróleo, né? Meu, esquece, a gente não vai acabar com o combustível fóssil, sabe? E assim, quanto mais eu viajo, mais eu percebo isso, porque, por exemplo, agora que eu fui para a Polônia, né, esses países que é um frio, entendeu? Não esquece, sem o aquecimento, os caras vão morrer. Entendeu? É muito frio, a gente está falando de temperatura negativa. Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar aquele aquecimento do idoso, entendeu? Sabe, vai tirar da criança. Então, assim, é ilusão, né? E de novo, né? Assim, a gente pode ficar aqui discutindo a noite inteira, está certo, está errado, queimar combustível fóssil, não está, mas assim, é um problema que a gente criou, porque a gente quer esse conforto. Então, antigamente, essas casas, como que elas eram aquecidas? Com a lenha, com tijolo quente. Então, aquecia o tijolo, colocava no pé da cama para a casa ficar quentinha. Hoje alguém descobriu o aquecimento. Como é que você faz para aquecer? Né? Você queima carvão, né? Você queima o gás. Né? Então, assim, a gente descobriu, abre aspas, como viver melhor. Concordo? Porque é um viver melhor para as pessoas. E agora você está falando, esse teu viver melhor está te matando e está me matando. Exato. Né? Então, assim, são os Dilemas. Os dilemas que a gente criou. E dilemas de um sistema que Que a arruína, gente assim, porque a lógica é de crescimento, é de criar mercado, tem que ter mercado, tem que ter gente consumindo cada vez mais, aumentar PIB, aumentar crescimento, aumentar Não, mas produção. não é só isso. Antes disso, é assim, você pega a guerra na Ucrânia, né? O que os caras estão atacando? O que a Rússia está atacando? Aquecimento. Infraestruturas. Então, você fala assim, não é... Tipo, não é só mercado. É claro, né? Tem muita coisa de mercado por trás. Mas, assim, é a história do cãozinho, sabe? A gente pegou o cãozinho, que era um animal selvagem, que era lobo, e a gente levou para casa e falou: ó, que bonitinho, agora eu tenho um cachorrinho. Se você soltar aquele cachorrinho bonitinho no mato, na floresta, ele morre. Danou-se. E a gente é o cachorrinho, entendeu? A gente é o cachorrinho. A gente foi domesticado a viver com tudo isso. E agora eu vou tirar? Não é justo. Né? Você vai para o Canadá, a região de Alberta. Os caras sobrevivem graças ao petróleo. E aí você vai tirar? Então, é um desafio para a ciência, porque assim, a gente criou e assim, descriar a gente não vai. A gente vai ter que solucionar. Vão ter que solucionar. E a solução passa muito pelo que a Estela falou, um olhar para dentro, sabe? É. Renunciar. Um olhar para Vou dentro precisar enquanto renunciar. sociedade. Então, e só uma outra coisinha. Daí eu fico quietinha, porque eu sempre falo demais. Mas quando você fala assim, teste de cooperação global, a pandemia foi o último? Não. A gente está vivendo o último agora. Quer dizer, espero que não seja o último. Espero que tenham mais testes de cooperação global. Mas, assim, é a tecla que eu vivo batendo. Né? Europa em guerra. Essa guerra dos Estados Unidos e Venezuela vai pipocar para o Brasil, se o Brasil se posicionar. Porque, assim, não interessa se a gente gosta do Maduro ou não gosta do Maduro. Eu, particularmente, não gosto dele. Mas uma coisa é a gente gostar da pessoa, outra coisa é a soberania de um país.
entendeu? Então, assim, um país invadiu o outro, porque, sabe, é a mesma coisa que entrar na tua casa e falar assim, eu não gosto do jeito que você educa teu filho. Eu acho que eu tenho o direito de vir aqui. Não, não tem, né? Então, assim, a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, a gente está vendo a situação de Gaza, a gente viu o que aconteceu na Austrália esse final de semana, né? O ano que vem, China vai atacar Taiwan, né? Se não atacar, vai ser esquisito, porque está tudo indicando que é para lá que está indo. A gente está vendo os Estados Unidos querendo se posicionar, então a gente está tendo um outro teste de cooperação global, porque a gente está tendo uma mudança geopolítica muito grande. Sim. Denise, ainda tem o continente africano, né, que há séculos vive uma guerra E que a gente esquece de olhar. Gente, eu estou lendo esse livro aqui que eu ganhei. Há um lugar para mim na casa do meu pai, que fala dos conflitos lá. Gente, são coisas que estão acontecendo agora, pessoas ficando sem mão, sem cabeça. Sim. Então, assim, e ninguém lembra deles às vezes, né? Sim. Ninguém cita eles, mas eles estão nessa guerra há Não, anos. mas assim, é um redesenho dos, abre aspas, dirigentes do planeta. Não é fácil, gente. Dirigentes humanos, né? Vamos falar de dirigentes humanos. Dirigentes humanos, sim, sim. E ainda nem é um teste de cooperação global. O que a gente está vendo é um rearranjo das melancias no caminhão que vão exigir uma cooperação global imediatamente. Não, você vê toda a provocação que o Trump está fazendo para a União Europeia. Então, assim, ou a União Europeia agora se une, ou ela deixa de existir. Sim. E o Trump falou isso, a Europa vai deixar de existir. É que ele é burro o suficiente para não entender que a Europa é uma coisa e a União Europeia é outra. Mas ele não está falando da Europa vai deixar de existir, ele está falando da União Europeia. Da União Europeia, sim. Né? Vamos em frente. Olha, a encrenca é gigantesca e diz respeito ao sistema que a gente vive. Exatamente. E arruína-se. E vai nos levando a um ponto perigoso. Né? A Fábio colocou, obrigado, Denise. Não, é isso aí. E a gente precisa pensar geopoliticamente, sabe? Enquanto cidadãos planetários. Eu tenho defendido isso, sabe? Nas falas por aí. Nós temos que entender o que está acontecendo nesse aspecto. Não, e você estava falando da COP também, aí eu fiquei quietinha. A COP não discute Brasil, então essa é a primeira coisa. Né? Então, todo mundo, teve a manifestação dos índios e tal. Eu leio bastante, tipo, alguns jornais daqui, porque eu quero saber o que é a Europa, né? O que os Estados Unidos falaram da COP. Então, assim, no Brasil, todo mundo, que legal, teve a manifestação indígena, né, dos índios. Aqui foi. Os índios do Brasil puderam se manifestar para mostrar que aquele é um ambiente caótico. Uma nota de rodapé. Exatamente, exatamente. Então, assim, a COP é um evento global, né? Não é um evento nacional. Então, muitas das coisas que foram reivindicadas na COP são legítimas, mas para o fórum errado, entendeu? E uma outra coisa que é importante é que essa COP aconteceu num ano em que a Europa está em guerra, porque a Europa tem um papel muito importante nas questões relacionadas à sustentabilidade, porque é ela que está capitaneando um monte de coisa que está sendo alterado nas empresas. Então, tem um monte de diretriz da Europa que está impactando os outros países. Só que hoje, eu acho que eu já comentei isso uma vez, a Europa ela está sendo forçada a deixar de investir em sustentabilidade para investir em armamento. Em armas. Né? Então, outro ponto de atenção. A COP aconteceu num ano, a COP é anual, né? Mas, assim, esse ano não foi o melhor ano para uma COP. Tanto que da Europa o pessoal passou, né? Foi lá, 8 aqui. Né? Foi lá para reclamar, o chanceler alemão, não vejo a hora de voltar para a bela Alemanha, enfim, bobagens como essa. E a Europa não vai financiar
Nada, porque a Europa está financiando a sua autodefesa. Entendeu? Então é ingenuidade achar que a Europa vai tirar dinheiro que ela está precisando para se defender para colocar Vai dar no trocos, Brasil. vai dar alguns trocados. Vai, para não dizer que não foi na festa. Exato. Muito bom, gente. Muito bom. A Fábio colocou aqui no chat que é um desafio para a ciência, para a arquitetura, a Fábio é da área, né? Para arquitetura em novos materiais térmicos, construções inteligentes. Ah, pois é, Fábio. A Fábio tocou num ponto maravilhoso. Bioconstrução, tem uma série de técnicas aí, enfim, para ajudar a mitigar essa questão das temperaturas, não é? Bem lembrado, Fábio, bem lembrado. Tem muita coisa acontecendo alternativamente, não é? No campo da engenharia. Que mais? Vamos avançar um bocadinho aqui. Um teste de cooperação global, outro mencionado pelo Villarraga, foi o tsunami de 2004, na Indonésia, aquela tragédia que gerou uma onda de cooperação, de solidariedade fantástica, né, mundo afora. Teve aquela crise financeira de 2008, colapso de alguns bancos norte-americanos, crise mundial. Dizem que vem uma outra por aí, quando estourar a bolha das big techs, das inteligências artificiais. É uma encrenca para a gente ficar esperto aí a respeito. Houve uma cooperação, né? Aquela corrida para resgatar bancos, enfim, houve uma cooperação. Refugiados sírios em 2011, a guerra civil gerou milhões de refugiados e muitos deles foram inclusive para a Alemanha. Eu passei pela biografia da Angela Merkel hoje numa biblioteca aqui em Guimarães e quero ler essa biografia porque ela abriu os braços nesse momento, assim, abraçou uma quantidade gigantesca de refugiados, enfim, houve uma cooperação nesse sentido. Não é das melhores, mas houve, enfim. E assim, isso aí nos remete à experiência comunitária. Experiência comunitária. Eu gosto muito desse termo, não é? Aí eu lembro da Meimei, que aliás a Meimei é citada no livrinho aquele da Patrícia de Toledo, viu? Tem uma galera ali. Como é que é? A própria Meimei é citada. Tem um espírito que recebe aqueles jovens, aquelas crianças na espiritualidade para trabalhar a cidadania deles, se chama Joana dos Anjos. Tem a Célia, tem a Lívia, que remete ao Renúncia do Emmanuel, enfim. Tudo isso para dar uma desviada aqui para a obra super recomendada dos Estagiários de Jesus, né, da Patrícia de Toledo. Experiência comunitária. Eu trago aqui, isso aqui eu acho que também está no livro do Villarraga. Eu às vezes tenho dúvida porque eu insiro algo aqui que nem sempre está no livro. Sobre esse instinto de cooperação social humana, esse filósofo aqui, Roman Krznaric, é um nome complicado, acho que de origem balcânica talvez, é um livro chamado O Bom Ancestral. Trata do poder das ideias para mudar a sociedade. Ali na capa do livro, viu, Carlise? Está aqui a capa do livro, não é? The Good Ancestor, uma prescrição radical para um pensamento de longo prazo. Tem uma frase ali que é a questão mais importante que nós devemos nos perguntar é: e olha só, isso aqui é poderoso, gente. Isso aqui é poderoso. Nós estamos sendo bons ancestrais? Essa pergunta é fantástica. Esse aqui é outro livro que vai para a minha lista. Eu preciso ler esse livro para entender o que ele quer dizer com isso. Embora a ideia esteja clara. Não estamos sendo bons ancestrais. As gerações futuras que vão nos ter como ancestrais, que avaliação que terão, não é? Desse nosso trabalho hoje. Então aí está a imagem dele, Carlise, do filósofo Roman Krznaric, deve ser algo assim o nome, complicado de pronunciar. É um senhor, sei lá, mais novo que eu, com certeza, dos seus 50, 45 anos, está ali a cara dele, enfim, cabelos grisalhos, a imagem dele. Ele fala que a cooperação social requer uma capacidade imaginativa para olhar no futuro. Os relacionamentos de confiança e reciprocidade trabalham muito melhor quando a pessoa sabe que a ajuda oferecida para alguém no presente provavelmente retornará no futuro quando precisar. Então, assim, é urgente trabalhar esse tema de sermos hoje bons ancestrais.
sabe? E nesse sentido, trago aqui a imagem do Papa Francisco, e o seu livro Laudato Si, não é? Um cuidado para a nossa casa comum. Ele apelou à humanidade, considerando que era urgente o desafio de proteger a nossa casa comum. E isso inclui a preocupação de unir toda a nossa família humana, família universal, como falam os espíritas, na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, sermos bons ancestrais. Do lado lá do Oriente, o budismo tibetano, a figura aqui do Dalai Lama, Carlise, simpático Dalai Lama ali, já nos seus 80 e muitos anos de idade, com seu óculos de aro preto, sua roupa meio alaranjada, meio tom de violeta, aqueles mantos budistas, né? Ele fala que a nossa Mãe Terra está nos ensinando uma lição de responsabilidade universal. Sua vida é nossa vida, seu futuro é nosso futuro. A Terra, na verdade, age como uma mãe para todos nós. Como seus filhos, nós dependemos dela. Então, frente aos problemas globais que estamos enfrentando, é importante que todos trabalhemos juntos. E isso nos remete também a outra coisa, que é a sabedoria ancestral, sabe? Resgatar a sabedoria dos nossos ancestrais. Isso nos faz uma falta hoje gigantesca. E aí, eu acrescento aqui nesse nosso bate-papo, que já está indo para o fim, tá? Um povo originário norte-americano, que são os Iroques, se não me falha a memória, são os Iroques. Os Iroques, eles tinham uma espécie de constituição, é a Grande Lei da Paz, esse povo indígena da América do Norte, chamada de a Constituição Iroquesa. Líderes, olha só, líderes devem considerar o impacto de suas decisões nas 7 gerações futuras. Cada reunião das lideranças indígenas para discutir os grandes temas da tribo pensavam nas 7 gerações futuras, ou seja, eles estavam sendo bons ancestrais. Bem-estar e sustentabilidade para os próximos 140, 175, 180 anos. Eles pensavam à frente. Então, eles decidiam sobre como gerir recursos como caça, pesca, agricultura, acordo com outras tribos, a questão da gestão do território deles, da comunidade. E eu não sabia disso, eu aprendi com o Vila-Raga. Essa Constituição iroquesa foi tomada por base, não sei até que ponto e que intensidade, não é? Para elaborar a Constituição dos Estados Unidos, da América. Enfim, alguma coisa falhou nesse caminho, não é? Porque eles não, ou seja, desviaram-se da sabedoria ancestral. Isso está bem claro. Tem outro povo também, uma outra sabedoria ancestral muito bacana, que são os povos Gunas. Eles são ali da região já cada vez menos, né, demograficamente, cada vez menos deles existem, infelizmente. Eles são da região do Panamá e da Colômbia. E aí, Carlise, desculpa, aqui tinha uma imagem sobre os povos Iroques, não é? Ali o que parecia ser uma reunião, não é? Das lideranças desse povo originário, com seus cocares, com as suas penas, os seus mantos, seus instrumentos ali de caça. E aqui a imagem da direita é de uma senhora muito simpática desse povo Guna, muito simpática, com uma espécie de véu vermelho, cheio de detalhes em amarelo, aquela roupa colorida, um colar azul e preto, com contas azuis e pretas, muito bonito assim. É uma representante do povo Guna. E esse povo Guna fala o seguinte: pensar como uma montanha, ou ter a visão de uma montanha. Eu acho isso demais, porque eu particularmente amo as montanhas. Eu acho que tem muita coisa na montanha que a gente ainda não alcança, sabe, em termos de sabedoria. O que é pensar como uma montanha? Visão ampla, sabe, elevada, de longo prazo. Assim como a montanha, ao longo dos milênios, milhões de anos, ela observa tudo ao seu redor de uma posição destacada. Sabedoria ancestral. Puxa vida, isso está fazendo falta também, Estelinha, com a filosofia, né? Está fazendo falta demais esse resgate aí da sabedoria ancestral. E assim, o Vila-Raga nos traz aqui também, seguindo adiante, alguns alertas
multilateralistas, alertas de pessoas que, então, muitas delas são criticadas de uma maneira até agressiva, mas estão fazendo o que podem nas instituições onde estão, que muitas vezes são altamente prejudicadas nos seus trabalhos, nas suas ações. Por exemplo, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, sobre as ações necessárias em nome da Agenda 2030, não é? Ele, todo instante, ele vem à tona para denunciar o sistema sobre o qual estamos vivendo, a necessidade de mudanças reais, concretas, urgentes. Ele fala disso e é criticado. Porque não faz nada, porque a ONU não faz nada. Mas como que a ONU vai fazer alguma coisa, penso eu não sou especialista em direito internacional, tendo um Conselho de Segurança com poder de veto das grandes potências colonialistas, Estados Unidos, Reino Unido, a China, a Rússia, enfim, complicado. Mas o Antônio Guterres é uma voz interessantíssima. Então ele defende uma ação global, ou seja, afiançar maior liderança para garantir maiores recursos, principalmente de financiamento, não é? Para essa transição, esse momento maluco que estamos vivendo. E uma ação local, incorporar as transições necessárias nas políticas, nos programas de governo, instituições, cidades, autoridades locais, até o nível aqui da aldeia, até o nível da cidade, da vila. E isso, pois então, né? E aí, Estela, a gente estava falando da filosofia, né? Isso depende também da ação das pessoas, da mudança que tem que ter para dentro, não é? A ação das pessoas, gerar movimento individual que mobilize a juventude, a sociedade civil, as mídias, um problemão, setor privado, o mundo acadêmico e outros tantos atores sociais, não é? Para que se viabilize o atingimento de algumas metas, pelo menos, da Agenda 2030. E isso passa por aquele bom e velho slide, não é? Que eu sempre... É um slide que me acompanha em todas as palestras, Carlise, que é assim, é um gráfico com as conexões entre todas as crises. Ou seja, ali no centro do gráfico desse painel tem ali um retângulo verde, escrito saúde e paz, que todos queremos. Só que assim, nós precisamos de ação conjunta para lidar com uma série de crises que estão circundando esse retângulo verdinho no meio, que são as crises ambientais, a crise da saúde, crise ético-animal, crise de falta de história ou falta de memória, de não aprender com as lições da história, crise de falta de filosofia, que é uma crise de autoconhecimento, e por aí vai, uma série de crises. Passa por aí essa nossa encrenca planetária, solução ou aproximado da meia-noite, não é? Então, assim, nós estamos vivos num momento histórico. E aqui tem uma imagem, Carlise, um gifzinho, um vídeo curto de 3 segundos, de um asteroide aqui atingindo o planeta Terra. Não dá para dizer que continente que ele atinge ali, porque nem é bem o planeta Terra, nem dá para identificar os continentes. Mas é um asteroide que atinge ali o planeta. Tem muita gente que espera isso, a gente ouve por aí. Eu canso de ouvir isso. O asteroide, nós temos só o asteroide mesmo para nos ajudar. Mas não é assim. Na verdade, nós deveríamos agradecer a Deus, ou seja lá qual a denominação que se der, por o Criador do absoluto e do relativo, não é? Pela oportunidade fantástica, dificílima também ao mesmo tempo, de estarmos encarnados nesse momento histórico e que nós podemos colaborar de alguma forma, ativamente, para virar esse jogo, não é? É uma excelente oportunidade também para crescer espiritual, individual e coletivamente. Eu acho que é, olha, uma das oportunidades talvez melhores de todos os nosso conjunto de vidas, não é? Todas as nossas encarnações. Eu falo por mim, pessoalmente, no meu caso, assim, olha, eu acho que é o momento mais doido, mais crucial, sabe? Para tentar crescer individual, espiritual, filosófica, mentalmente, emocionalmente, para tentar ajudar de alguma forma o planeta. E aí tem uma imagem, Carlise, abaixo dessa frase que eu trouxe, de um lado, em preto e branco, uma pessoa idosa, e a imagem como que corre velozmente para o lado, numa imagem de uma criança, em cores, um bebê ali dos seus 2 aninhos, sei lá, para demonstrar que a vida segue, não é?
vida segue, nós vamos, de um jeito ou de outro, nós aqui vamos ter que voltar para trabalhar por esse mundinho aqui, não é? Por nós e pela coletividade. E aí, gente, chegando aqui no finalzão mesmo, com as dicas do nosso querido Vilarraga. Ele sempre tem ao final de cada capítulo as suas dicas, não é? E aqui tem a imagem dele, desse nosso queridíssimo amigo, não é? Tá ali a imagem dele com uma camiseta azul, o seu óculos, seu óculos, nosso amigo colombiano Vilarraga, não é? Acompanhado da sua esposa Joana, que ela é parte assim poderosa em todo esse trabalho que o Vilarraga faz, não é? Lá na obra social Célio Lemos, o próprio livro que ele escreveu, que seria de um Kardec sem a Amélie Boudet, né? Que seria de um Vilarraga sem a sua Joana. Então aqui está a foto dos dois, a Joana com uma camisa rosa, os dois sorridentes. Eu acho que eles estão no estúdio de uma rádio ali, porque parece aquele isolamento. Ao fundo tem uma parede com isolamento de isopor, que é típico isolamento acústico. O que o Vilarraga fala então? As ações sugeridas, não é? Promover parcerias da sua instituição, onde vocês estiverem, a instituição onde estiverem, com outras entidades, sabe, sinergia, união de forças, para a gente lidar com essa problemática toda. Dedicar tempo para criar e fortalecer parcerias, isso é fantástico. Eu acho que esse é um dos grandes propósitos de vida. Eu estou descobrindo isso aos poucos como sendo um dos meus grandes propósitos. Tenho aprendido isso com as pedaladas aí nesses projetos ciclistas por aí, que vou encontrando pessoas que, opa, a pessoa tem uma ideia, vamos fazer uma iniciativa juntos aqui, vamos. E aí nasce uma parceria. E dessa parceria pode nascer outra, e outra, e outra. Eu acho que esse é um dos grandes propósitos. Procurar saber quais são os seus objetivos para essa existência. E aí passa pela filosofia, né, turma? Passa a filosofia por aí, o autoconhecimento para a gente nos conhecer e entender o que queremos, qual é o nosso papel aí no tecido da vida, não é? Qual é o nosso propósito nessa vida? Usar melhor suas palavras para fortalecer parcerias no mundo com palavrórios nem sempre muito gentis, não é? A comunicação não violenta é maravilhosa nesse sentido. Alguém compartilhou algum conteúdo do Marshall Rosenberg e a sua comunicação não violenta em alguma rede hoje, algum grupo do WhatsApp, que eu não vou me lembrar qual, mas vem bem a calhar com o que a gente está falando aqui. Marshall Rosenberg, uma excelente dica de estudos, a sua técnica da comunicação não violenta e as questões que o Vilarraga traz para a reflexão, né? Não só no meio espírita, qualquer crença, qualquer filosofia. Como podemos colaborar para atingir, ou para tentar atingir, ou fazer a nossa parte para que se atinja minimamente os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030? Temos muito o que fazer, podemos fazer bastante. Qual é a relação existente entre essa ODS que nós vimos hoje e a lei de sociedade do Livro dos Espíritos? Vilarraga faz muito disso. Ele conecta aqui a ODS com uma parte do Livro dos Espíritos, e aqui a lei de sociedade está perfeita, conexão que o Vilarraga faz. E olha, isso aqui é bacana, hein? Como se estabelecem as parcerias entre o mundo espiritual e os encarnados para atingir esses objetivos aqui no planeta, da Agenda 2030. Como é que isso acontece? Como é que a mediunidade pode ajudar nesse sentido? Como os espíritos sábios, mais sábios que nós, não é? Podem nos ajudar nesse sentido? Como é que a gente pode potencializar isso? É uma coisa que eu defendo sempre, sabe? Apesar de ter mediunidade zero, eu defendo que assim as mesas mediúnicas, a interação com os mentores e tal, se dê também nessa linha, sabe? Da análise do que se passa no mundo hoje, no mundo aqui, dos reencarnados e que ideias que podem ser trocadas com a espiritualidade nesse sentido, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante, tenho defendido essa ideia. E a última reflexão do Vilarraga, como você pode aumentar sua cooperação na sociedade? Então, várias reflexões aí que nosso querido amigo traz e que são muito, muito, muito pertinentes. Poxa, alguém colocou aqui no chat intuição. Ah, Denise, esse é um caminho também poderoso da intuição, não é? E nesse mundo tão cheio de distrações, às vezes a gente
suja a nossa anteninha e não recebe as intuições, não é? Intuições Mas a gente poderosas tem que vêm que, do alto. Fala, Carlise. mas a gente tem que saber fazer as perguntas certas para a espiritualidade. Exato, E daí eles vão nos responder. exato. E aí entra a filosofia que nos ajuda a fazer as perguntas certas. Filosofia é toda pergunta. Perfeito, Carlise. Fazer a pergunta, não é? Fazer a pergunta. Tem que conversar. É isso aí. Conversar acreditando que vai vir a resposta. E vem, sempre vem. Sempre, sempre vem. Tem um grupo de estudos mediúnicos que é de um grupo espírita de São Caetano do Sul, em São Paulo. Quem me convidou foi uma amiga que eu conheci aqui na Alemanha, que trabalha na Fraternidade Sem Fronteiras da Alemanha, da Holanda, da Espanha. Olha como o mundo é pequeno. E aí eu entrei nesse grupo, e é um grupo muito interessante porque vai nessa linha, viu, Carlise? Os mentores conversam, sabe? Os espíritos estão ali, os mentores conversam e abrem o espaço para isso, para fazer as perguntas, para a gente trazer as questões, sabe? Eu Sim. acho bem legal. Eu acho que é assim. Por aí, né? Por aí, é por aí. A Denise diz que ninguém tem zero mediunidade. É. Pela intuição, né? Pela intuição. Eu acho que talvez eu tenha um pouquinho. Eu queria desenvolver, sabe? Eu queria ajudar um pouco nesse sentido, mas pelo jeito. E eu acho que eles sabem muito bem por que que não liberam. Não me liberaram a Você quer mediunidade. ajudar mais, Roberto, porque você já ajuda a gente aqui nessas reuniões aqui, com seus conhecimentos, com essas pedaladas pelo mundo, as experiências que você traz aí, compartilha com a gente. Isso aí não é mediunidade, não, meu filho. Faz sentido, viu? Não que seja A grande gente coisa. espera da mediunidade algo muito mágico, muito assim, e ela é muito sutil. Né? Ela é Então, às sutil. vezes, você que acha que não tem mediunidade nenhuma é o que mais tem. Aí talvez não E muito, mas eu te entendo livro sim. que eu estou lendo aqui é de uma menina também do Fraternidade Sem Fronteiras. Esse que fala sobre as comunidades lá da África, ela foi para lá para abrir uma oficina de costura. Ela é daqui, foi para lá na caravana para ensinar costura e fez uma entrevista com várias pessoas lá e fez esse livro, escreveu esse livro. Ah, fantástico, fantástico. Não, Fraternidade Sem Fronteiras é um trabalho assim, gente, Genial, maravilhoso. Né? Genial. Portugal não tem. Aqui já tem, eles estão fazendo um trabalho até com moradores em situação de rua. Conversa. Não, um trabalho super bacana. Ah, fantástico, fantástico. Isso aí é bom para nos dar esperança, sabe? Porque se a gente fica só na vibe negativa do noticiário, complica. Eu vejo por mim, tá? Tem momentos que complica a minha vida. Eu tenho que pensar no lado luminoso da força, os trabalhos que tem, né? Tanto trabalho bom, não é? Para virar o jogo e seguir em frente. Daí a gente tem que lembrar daquele, tem um livro, acho que tem eu assisti o teatro esses dias que teve em Porto Alegre, sobre os caminhos que percorri, os amigos que encontrei, e deles interpretavam, né, os obsessores influenciando as pessoas, né, encarnadas. Bem interessante. Acho que nem é bom ver notícia ruim. Eu não assisto notícia ruim. Tem que filtrar muito, né? Filtrar muito. Senão abre espaço para seres intrusivos negativos. Buscar o ponto de equilíbrio entre não ficar distanciado de tudo que acontece, mas também não se deixar poluir, né? Violentamente, que não é fácil. Enfim. Muito bem, minhas amigas, era isso que tínhamos para hoje, não é? Eu quero agradecer de coração, sabe, vocês por mais um ano aí, a gente junto, batalhando para gerar consciência, gerar vida, gerar ação, gerar despertar. Nós aqui estamos todos a despertar. Obrigado, sabe, pelo apoio. Assim, vocês me ajudam imensamente a seguir alimentando a esperança de que a gente pode fazer e vamos fazer algo para melhorar a situação. Fábio, minha querida, diga aí. Sem te ouvir não dá para encerrar, né?
Tá fechado. Abre aí que agora a gente quer te ouvir. Pronto. Eu queria, na verdade, aproveitar sua fala de agradecimento, porque a minha fala é só uma extensão da sua, porque eu primeiro assim pensei em várias coisas ao longo ali da sua apresentação, de tudo que a gente está vivenciando, né? Eu sempre venho aqui, às vezes no finalzinho, para falar, e às vezes eu termino o estudo e falo, ai meu Deus, né? Porque tudo que a gente vai sabendo de notícias e da situação que a gente está, porque a gente ainda tem esperança, a gente acredita na ciência, a gente acredita na prosperidade, com a visão da espiritualidade, mas a gente está vivendo um cenário muito tenso no mundo e de várias frentes, de várias formas, né? Hoje eu estava vendo uma notícia que deixa a gente um pouco triste. Eu acho que vocês devem ter visto que o padre Júlio Lancelotti está afastado das redes, né? E por um tempo ali não está transmitindo a missa dele. E eu fiquei pensando assim, como deve ser cansativo, como deve ser exaustivo para alguém que é ativista em uma causa e em anos, e parece que você está remando, que você rema. Eu fico pensando assim, como que esses espíritos se fortalecem para não abandonar o barco? Porque geralmente essas pessoas que vêm em missões como essas, em que são muito questionados, muito odiados, muito apedrejados, né? A gente tem inúmeros na história, começando pelo próprio Mestre Jesus, de não desanimar na sua missão, que aí a gente começa a entender a diferença entre ser o missionário e ser um espírito que ainda está caminhando ali, dando os primeiros passos, né? E então, você olha para o mundo e aí você vê as notícias sobre as guerras, a violência generalizada, esse avanço da xenofobia, da extrema-direita, da violência contra a mulher. Então, são muitas coisas, né? A saúde mental, de uma maneira geral, no mundo, é algo preocupante. Então, você vai vendo várias situações. Se você se atém, você pega a sua atenção só essas manchetes, nessas notícias, a gente começa a minar as nossas esperanças, né? As pequenas doses homeopáticas que a gente lança no dia a dia. Então, eu queria te agradecer por manter o grupo, o estudo. A gente já fez algumas reuniões aqui em que tinha você e mais 3 pessoas, né? Às vezes a sala está cheia. Eu também participo de um outro grupo e é assim, a gente vai observando como é que vai sendo a vida das pessoas ao longo do ano. Às vezes você tem compromissos, tem dificuldades, tem perdas. Então, a nossa vida é um movimento constante, às vezes é cheia de emoção, né? Eu, particularmente, testemunhei e participei de um ano com muitas perdas, mesmo que não sejam pessoas diretamente da minha família, mas muito próximo, pessoas com enfermidades muito graves. Então, essas coisas todas vão tirando um pouquinho, né, da nossa energia, da nossa disposição. Então, muito obrigada por você se manter firme, né, ainda que a gente, que pareça, né, que não contribui muito, eu acho que contribui grandiosamente, não só por mim, que sei muito pouco, né, eu já falei aqui várias vezes, eu não sou ativista, eu sou uma aprendiz que toda vez que eu desligo meu monitor nos encontros, eu fico apavorada e fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não estou fazendo nada, né? Mas de repente eu me tranquilizo, porque é isso, assim. Às vezes a nossa trajetória é fazer parte disso, não necessariamente a gente vai fazer coisas grandiosas, mas de repente a gente se pega pensando que em coisas bem pequenas do nosso dia a dia, a gente melhora a situação emocional de uma pessoa, a gente traz esperança para outra. Então é bom, ainda que seja uma vez por mês, poder ver as pessoas aqui, saber que existem pessoas que estão nessa caminhada de fé, de esperança. Muito obrigada por ter continuado o grupo
com os reveses que nós tivemos, né? Nós saímos da casa, você permaneceu com o grupo fora, nós voltamos a nos vincular à casa, mas de uma maneira muito distante, porque a gente está distante fisicamente, mas continuamos. Um grupo também faz parte de um grupo, o outro grupo, né, do Evangelho, uma turma muito legal, que a gente já vai para o 5º ano, que a gente está junto, e é muito bom saber que, ainda que sejam em grupos pequenos, que a gente pode contar com a força das outras pessoas. Muito obrigada por ter você, Carol, por terem mantido, mesmo à distância, terem mantido o grupo. Muito legal mesmo, muito obrigada. E um Feliz Natal para todo mundo, gente, um ano aí de promessas, com boas energias, leveza, né, que a gente tenha força para seguir em frente por mais um ano. E depois ela diz que não é ativista. São palavras maravilhosas. Gente que dá uma força como essa tá trabalhando como ativista, tá ajudando o próximo também de alguma forma. Ativista apavorada. Ah, que bom, Fábio, maravilhosa a tua fala. Não poderíamos encerrar de uma maneira mais forte, mais emocionante, né? Nós estamos juntos, é nós, é nós. É nós, ó, a Denise está te orientando aqui, ó. Seja um beija-flor. Um beija-flor. Obrigado. Maravilhoso, por sinal, uma coisa mais linda. Ser um beija-flor, Né? mais. Então, obrigado. Obrigado de coração, tamo junto. É nós, é coletivo, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente vai caminhando junto e vamos juntos para mais um ano aí. Vamos lá. Vamos juntos. Né, eu agradeço demais, viu? Agradeço demais. Não é um, são todos. Não é a primeira pessoa do singular, é a primeira do plural, é nós. Obrigado de coração, tá? Um beijo imenso, um abraço apertado. Raquel, um abração, se cuida, Estelinha, Denise, professora Denise, Fábio, querida, obrigado demais por tuas palavras. Carlise, Super Carol. obrigada por toda a empolgação, todo ano, nem todos os encontros consegui acompanhar, também tive uns problemitas de saúde, etc., mas a tua empolgação é contagiante, é importante, e também estou bem feliz de estar acompanhando desde o início, e esse grupo está cada vez crescendo mais, né? Porque já está criando grupos pela Europa, né? Com a mesma pauta, então, maravilha, vida longa, parabéns, e obrigada, e até o ano que vem, né? Nos vemos porque a ano gente que vai vem. fazer uma pausa, né? E seguimos adiante com esses Nos ensinamentos. vemos ano que vem. Isso aí, gratidão por tudo. Beijão, beijão grande, abraço, Carlise, abração, se cuida, todas se cuidem, tá? Se cuidem muito, precisamos... Obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Isso aí. Para todos. Para todos nós, precisamos de todas vocês firmes e fortes, sempre. Isso aí. Beijos, beijos mil. Beijos, tchau, tchau. Ano novo.